Vamos conversar daqui a pouco, ainda nesta edição de Conjuntura, com o jornalista Enio Lins, ele que é o secretário estadual de Comunicação, e vai nos falar sobre o Prêmio Audálio Dantas de Jornalismo, um prêmio que foi instituído pelo governador Renan Filho para homenagear um dos mais respeitados profissionais de imprensa de Alagoas, que fez carreira profissional e carreira também política no estado de São Paulo, exatamente Audálio Dantas, falecido há poucos dias. Agora a gente conversa com Flávia Gomes de Barros, ela que é assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Bem, começam a correr alguns prazos importantes com relação à eleição deste ano, a eleição de outubro deste ano. E é para falar sobre isso exatamente que está aqui a Flávia. Flávia, bem-vinda aqui à nossa conjuntura. Bom, desde o dia 5 de julho, para falar em questão de prazo, o candidato pode fazer campanha intrapartidária. O que é isso? Bom dia, né? A campanha intrapartidária se dá nos bastidores dos partidos políticos, né? Ele pode fazer aquele contato mais próximo com os outros correligionários, né? E pedir a sua indicação para a convenção do partido que começa a ser marcada a partir do dia 20 de julho. Então, esse boca a boca, ele não pode usar televisão, rádio, mas ele pode usar suas redes sociais, né? Ele pode usar sua internet para poder fazer essa campanha dentro do seu próprio partido. Bom, em relação a prazo, desde o dia 7 de julho, ou seja, sábado passado, está prevalecendo a proibição de publicidade de atos, programas, obras e campanhas dos órgãos públicos. Que implicação tem isso para os candidatos? Bom, caso eles sejam pegos, né, praticando, né, esse tipo de vedação da Justiça Eleitoral, eles podem ter o registro de candidaturas não deferidos ou então posteriormente suspensos, né? E caso eles cheguem a ser eleitos e o processo ainda não tenha sido julgado, eles podem ter o registro cassado depois da eleição. Então é importante que os candidatos eles fiquem atentos aos prazos, porque embora a pequeno prazo, curto prazo, isso não tenha um reflexo tão grande na campanha, o impacto não é tão grande, mas depois da campanha e assim que começar a própria campanha eleitoral na rua mesmo, a publicidade mesmo, a propaganda eleitoral, os advogados começam a entrar com as representações e eles podem ser prejudicados em relação ao seu registro. Bom, também estão proibidos desde o dia 7 a realização de inaugurações e shows artísticos pagos com recursos públicos. Que implicação tem para o candidato que participar desses eventos? Olha, esse ano, né, o candidato, né, com as mudanças na legislação, o candidato, ele pode fazer o que a gente chama da campanha a pré-candidatura, né? Ele pode se lançar pré-candidato, ele pode, nas redes sociais, falar sobre sua plataforma de governo, falar sobre suas ideias, ele não pode pedir o voto, né, do eleitor, ele não pode se lançar candidato, ele fala sobre a sua pré-candidatura. No caso da participação das pessoas públicas, né, das pessoas que ocupam cargos públicos agora nesses eventos, ela está vedada. E as consequências são as mesmas da propaganda irregular, que é a cassação do registro ou o indeferimento da candidatura. Isso vale para cargo do Executivo e Legislativo também? Isso, exatamente. Todas as esferas do Executivo e Legislativo. Em relação à participação de candidatos em entrevistas de rádio e televisão, o que é que tem de implicação? Eles podem participar normalmente de entrevistas, né, na rádio, na televisão, na internet, no YouTube. O que eles não podem, como eu já falei, é pedir explicitamente o voto. Ele tem esse espaço, né, a legislação eleitoral ampliou essa participação dos pré-candidatos. Eles podem falar sobre sua trajetória política, seus planos de governo. O que eles não podem é pedir voto. Eles podem falar sobre si, mas não diretamente ao eleitor pedindo voto. Bem, recentemente foi anunciada a criação, não sei se já havia, mas ao que me consta está sendo criada agora, a ouvidoria eleitoral. Como é que funciona isso? Olha, a ouvidoria ela já existe, né, há 4 anos e mais atualmente o desembargador Orlando Rocha, que é o nosso ouvidor regional eleitoral, ele deu outra cara à ouvidoria eleitoral. Então, ele criou um número, né, uma hotline, que a gente chama, do eleitor entrar em contato direto com o TRE. Então, por esse telefone, o eleitor, se presenciar algum tipo de propaganda irregular, ele tem esse canal para denunciar. Durante as eleições, a gente precisa muito que os eleitores e os próprios candidatos, eles se
vistam como auxiliares da propaganda da Justiça Eleitoral, porque infelizmente a gente não tem servidores suficientes para fiscalizar, né, essa propaganda que é em nível estadual. Então, esse canal a gente vai divulgar bastante ainda, porque a gente espera que os cidadãos alagoanos eles sejam parceiros da Justiça Eleitoral e utilizem a ouvidoria, né, como ferramenta principal de acesso entre o eleitor e o tribunal. Inclusive, Flávio, o desembargador Orlando ele está levando ações da corregedoria para várias instituições de ensino. Ele já foi a Arapiraca, ele esteve aqui em Maceió, para tentar dar uma ampla visibilidade a esse órgão que, na verdade, né, ele está atendendo aquela lei de acesso à informação dos órgãos públicos e a gente quer mesmo ter uma ouvidoria forte para a gente dar uma resposta mais célere e mais embasada para esse eleitor. E como é que o eleitor pode ter acesso à ouvidoria? Bom, no site do tribunal, ele pode fazer a sua denúncia através do site, no link da ouvidoria, e tem um número também que ele pode ter acesso, né? É o 21227779. O tribunal funciona a ouvidoria das 13 às 19 horas, de segunda a quinta, e às sextas-feiras das 7h30 às 13h30. A ouvidoria é só para receber reclamação, denúncia, ou também pode repassar alguma informação? A ouvidoria é o ouvido do tribunal, né, como o nome já diz, para o eleitor, para o cidadão alagoano. Você pode fazer denúncia, você pode elogiar, você pode criticar, você pode fazer uma sugestão. Então, são pessoas que estão ali realmente para tentar fazer uma peneira das informações que estão vindo do eleitor, do cidadão alagoano, para o tribunal. Então, seja crítica, seja elogio, seja denúncia, o canal é a ouvidoria. E a pessoa que faz uma denúncia através da ouvidoria, ela é identificada? Como é que se dá isso? Ela precisa se identificar. Através da ouvidoria, ela precisa se identificar sim, né? No site do tribunal também ele vai precisar preencher alguns itens que são necessários para garantir sua identificação. Acho que daqui a 10 dias, Flávio, o TSE e o TRE estão lançando o aplicativo Pardal, que é um aplicativo de denúncia que vai ser bastante utilizado nessa eleição. A gente já usou muito em 2016, mais de 2.000 denúncias nesse aplicativo, que o eleitor, com o seu smartphone, ele pode fotografar, filmar e gravar também, né, os crimes eleitorais e mandar diretamente para a Justiça Eleitoral. No Pardal não precisa se identificar, mas na ouvidoria e nas denúncias que são feitas presencialmente nos cartórios eleitorais, esse eleitor vai precisar sim se identificar. Mas não há um risco de represália para quem está denunciando? As informações elas são sigilosas, né? Elas não vão ser repassadas para outros candidatos ou outros partidos ou as pessoas envolvidas na denúncia. É uma informação que vai girar no núcleo da ouvidoria, posteriormente ela vai ser enviada ao Ministério Público Eleitoral e depois que chegar ao Ministério Público, se ele acatar aquela denúncia, ele vai mandar para o juiz eleitoral, né? E caso ele vá precisar informar a outra parte, a pessoa denunciar, né, ele garante o sigilo, né, daquela denúncia, mas o nome dela precisa figurar no processo, sim. Uma novidade para essa eleição é que os militares vão poder votar na localidade onde estiverem prestando a sua atividade. Como é que vai ser fiscalizado esse tipo de ação? Olha, é uma ação que os batalhões de polícia elas já estão se programando, né, porque eles precisam preencher um requerimento até o dia 23 de agosto, para poder sugerir ao tribunal os lugares onde eles querem votar. Então, eles vão fazer esse requerimento, assinar, o comando vai mandar para o cartório eleitoral e o cartório vai dizer onde esses militares vão votar. A sugestão do presidente do tribunal é que eles fiquem todos centralizados num local muito próximo, né, de onde eles estiverem destacados, trabalhando para que esse voto se dê de uma forma, da forma mais rápida possível. Né? Eles votam e já automaticamente já voltam para o seu posto de trabalho. E a fiscalização disso vai ser feita pelos servidores que vão estar responsáveis pela logística do TRE no dia da votação. E os oficiais também, né, das PMs, da PM, da Polícia Civil, da Polícia Federal aqui de Alagoas e dos militares das Forças Armadas que também vão atuar. Bom, e o voto em trânsito para o eleitor comum? O cidadão que quer, está programado uma viagem para o dia da eleição e vai ter que se ausentar
da sua localidade, do seu domicílio. Como é que essa pessoa deve proceder e até quando? Olha, o voto em trânsito, ele precisa levar um documento oficial com foto e o título de eleitor ao cartório eleitoral, né, onde ele esteja. E aí ele vai dizer onde ele vai votar, onde ele vai estar no dia da eleição e onde ele vai querer votar. Então ele vai estar se habilitando para votar naquela zona temporariamente. O voto em trânsito é uma transferência temporária. Se ele estiver em outro município, né, aqui do estado, ele vai poder votar para presidente, governador, senador e os deputados. Se ele estiver em outro local, em outro estado, ele vai votar apenas para presidente. Mas o prazo é de 17 a 23 para inscrição. De julho, né? Começa 17 de julho a 23 de agosto, esse quase um mês para o eleitor se programar. Lembrando também que as pessoas que têm dificuldade de locomoção, né, elas podem também pedir ao tribunal para votar nas sessões com acessibilidade e nessa modalidade de voto em trânsito, mesmo que ela não tenha se inscrito até o dia 9 de maio para votar numa sessão especial. Então, ela vai votar naquela sessão e assim que acabar a eleição, o seu domicílio eleitoral volta para a sessão anterior. Então, o voto em trânsito é importante para que o eleitor ele não deixe de exercer sua cidadania, é um voto válido, e ele participa, né, desse processo democrático onde ele estiver. O que é que o Tribunal Regional Eleitoral, o TSE de forma geral, tem a informar com relação a financiamento de campanha e prestação de contas? Olha, sobre prestação de contas, né, a gente tem 2 meses já que o pessoal do Tribunal do Controle Interno tem um núcleo específico de prestação de contas, que eles estão capacitando os próprios servidores do tribunal, né, existe uma comissão de servidores responsável pela prestação de conta e eles estão capacitando os servidores para recepcionarem, né, as prestações dos partidos a partir do período eleitoral. No dia 17 de julho vai ter um curso na ESMAL, onde essa comissão vai estar com os partidos políticos, né, orientando os advogados, os contadores, aos novos modos da prestação de contas, que é toda online agora. Então, o tribunal já está se preparando há algum tempo, né, para lidar com isso. E a novidade do financiamento de campanha desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral liberou a famosa vaquinha online, que é o crowdfunding, que é quando o cidadão, o eleitor, ele quer financiar algum candidato. Ele não pode dar o dinheiro diretamente para o partido, ele não pode dar o dinheiro para aquele candidato, mas ele pode, em um site que esteja inscrito junto ao TSE, né, aprovado junto ao TSE, fazer uma doação para o fundo partidário, que vai ser distribuído posteriormente para os partidos. Então, essa doação ela é identificada, o eleitor, obviamente, vai ter que, posteriormente, declarar isso no seu imposto de renda. E o presidente do tribunal, o desembargador Zé Carlos Mata, acha que essa é uma das maneiras da gente coibir a corrupção eleitoral, né? Porque o tribunal ele já vem cercando essa prática de financiamento, de derrame de dinheiro, né, em campanhas eleitorais já há duas eleições. Então, agora a gente acha que realmente o cerco está bem apertado e que vai haver mais igualdade na hora da campanha, porque não vai ter tantos recursos. Mas existe limite para essa doação? Existem os limites, né, que estão no site do TSE, está explicadinho lá por candidato, né, de acordo com a renda da pessoa que vai doar. Então, está tudo especificado, tse.juiz.br, aquela pessoa que estiver interessada pode também tirar todas as suas dúvidas lá. Mas o eleitor não pode escolher aquele candidato a quem fazer a doação? Ele vai fazer a doação, né, nessa modalidade da vaquinha e esse dinheiro ele vai vir através do fundo partidário para o seu partido. Aqui no partido é que vai ser direcionada a verba, né? O eleitor ele não pode dizer que ele quer doar para o candidato A, B ou C. É uma doação mais geral, mais partidária mesmo. Bom, uma preocupação que é do cidadão de maneira geral, né, que atinge não só o TRE aqui, mas o TSE principalmente, é a fake news. O que é que está sendo feito em nível de justiça eleitoral para combater esse procedimento, processar e julgar, finalmente? Olha, fake news, né, a gente costuma dizer lá no TRE que a palavra da eleição desse ano é fake news, né? Desde o ano passado, né, o TSE, junto com os outros tribunais, eles estão
unidos para tentar entender esse processo de fake news e tentar processar como é que a gente vai lidar com essa modalidade que vai assolar tanto a gente nessa eleição. Então, o que é que foi feito? O TSE criou uma comissão de especialistas em comunicação, em informática, em redes sociais, para orientar os assessores de comunicação, os diretores gerais, os presidentes e os juízes que vão trabalhar na propaganda eleitoral a detectar essas fake news, né, nas redes sociais e a processar isso posteriormente. Então, Primeira Comunicação está fazendo já, desde janeiro, uma campanha muito forte. Pela primeira vez aqui em Alagoas, a gente está reunindo outros órgãos públicos, né, se uniram ao TRE para fazer esse combate à fake news, que são semanalmente cards distribuídos no Instagram, no Facebook, tentando orientar o eleitor para que ele não compartilhe fake news, porque ele vai ser criminalizado por isso posteriormente, tanto na esfera eleitoral quanto na justiça comum, criminalmente. Então, a comunicação está fazendo essa parte, a direção-geral e a presidência, ela está na parte mais logística, orientando os juízes e os promotores eleitorais a fazer a detecção, né, dessas fake news. E os juízes da propaganda, eles estão já participando de treinamentos e muito apegados à legislação eleitoral nova para receber isso da maneira mais rápida e processar o quanto antes para que a gente tenha ainda a modalidade do direito de resposta, que é a novidade desse ano também na propaganda, é que o eleitor, o candidato que, por exemplo, ele divulgar uma fake news, ele vai ter, caso seja provado judicialmente, né, que foi prejudicial a outro candidato, o candidato que foi prejudicado, ele tem o mesmo espaço, na mesma rede social, com o mesmo impulsionamento que teve a primeira publicação, que foi danosa. Então, isso também é uma novidade que os juízes já estão bastante antenados nisso aí. E é fácil identificar a fake news? Olha, algumas são mais fáceis que outras, né? A gente tem feito publicações que a gente mostra que, às vezes, a fake news, o título não coincide com o conteúdo, né, da matéria, ou pessoas famosas falando coisas que não tem nada a ver com o seu ramo de atuação, ou então a notícia é muito antiga, mas eles dão uma conotação nova, e aí divulgam, as pessoas acham que a notícia é verdadeira. Então, há várias características da fake news, né, que a gente tem como detectar. E o que a gente orienta é que, antes de compartilhar qualquer coisa, especialmente via WhatsApp, que é mais rápido, é mais prático, essa pessoa tenha o cuidado de ver se essa notícia está nos jornais oficiais, se está nos sites de notícias, né, dá uma pesquisada e espera um pouquinho, não precisa estar mandando automaticamente para todo mundo nos grupos, no Facebook, no Instagram. Né? A gente tem que checar o que a gente está consumindo, o que a gente está mostrando para outras pessoas. Porque o grande medo são os grupos de WhatsApp, né, que disseminam essas notícias muito falsas, muito rapidamente também. A gente está vendo na Índia mais de 40 pessoas mortas por conta de fake news. Então, é muito importante que a gente não se deixe levar por esse impulso de compartilhar uma informação o mais rápido possível. Né? Então, vamos ser mais coerentes, analisar um pouquinho, segurar aquela informação antes de repassar. Bom, uma informação a respeito do título eleitoral eletrônico. Como é que se pode obter esse tipo de aplicativo? Olha, o e-título, né, até a semana passada, mais de 70 mil alagoanos tinham feito o download do aplicativo. É um aplicativo gratuito, elaborado pelo pessoal do Tribunal Superior Eleitoral, e ele pode ser feito, o download, através da plataforma do Android ou do iPhone. É gratuito, é muito fácil. Você bota no seu smartphone e você vai preencher algumas informações básicas, como o nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, o número do seu título e o seu nome completo. Lembrando que, se errar uma letrinha, o e-título não tem acesso ao sistema do tribunal. Então, tem que ser exatamente como está no título eleitoral. Depois que já está baixado, ele vai ter todas as suas informações ali, onde ele vota, como chegar ao seu local de votação. Atualmente, o título foi atualizado. Agora, o eleitor pode ter acesso à sua certidão de quitação eleitoral. Ele não precisa nem ir ao site do tribunal. Então, na sua mão, ele já tem aquele documento
e tem um QR Code que posteriormente vai ser a identificação, né, do eleitor, aquele códigozinho que vai identificar aquele eleitor. Então, é uma ferramenta que o tribunal acredita que vai dar muita rapidez na hora de votar, até porque o eleitor que tem identificação biométrica, nós somos 100% biométricos aqui em Alagoas, então ninguém vai precisar, quem tiver com o título não precisa levar o documento oficial com foto, né? Mostra o título, já está lá a sua foto, o mesário no momento vai identificar e você vai fazer a identificação biométrica, já vota normalmente. Então, a gente acredita que o título vai ajudar bastante nessa eleição. Bom, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas insistiu muito, mas não conseguiu reverter uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do rezoneamento, ou seja, Alagoas perdeu com isso 13 zonas eleitorais. De que forma o tribunal está se adequando a essa realidade? Olha, foi um choque muito grande, né, para a atual gestão do desembargador Zé Carlos Malta, porque ele relutou muito junto ao TSE para fazer esse remanejamento das zonas eleitorais. O que ele, né, na medida do que ele pôde, o que a gente vai fazer é deixar em todos os municípios que eram sede de zona eleitoral, onde existia um cartório eleitoral, vai existir um posto de atendimento. Nesse posto de atendimento vai ter o servidor da Justiça Eleitoral, os servidores normais do cartório, e vai funcionar também como base para os juízes eleitorais se deslocarem no momento da campanha mais fervilhando, né, que eles vão precisar estar circulando pela região. Então, esse posto de atendimento vai ser, o que a gente está acreditando que vai facilitar esse rezoneamento, porque algumas zonas, elas chegam a ter 5 municípios, né, e a gente está perdendo aí 13 juízes e 13 promotores eleitorais, o que a gente acredita que vai dificultar muito essa fiscalização, né, mais próxima dos candidatos nesse período eleitoral. Mas o desembargador ele já esteve ele dividiu o estado em 5 regiões, né, ele esteve lá com esses juízes presencialmente para explicar tanto sobre o rezoneamento como todos os outros assuntos que vão ser tratados durante esse período eleitoral. Já se reuniu com as polícias também, né, a Polícia Federal está muito perto do tribunal, está participando ativamente das decisões, né, que é a Polícia Judiciária no período da eleição, e também a Polícia Militar e a Polícia Civil, na sua parte de inteligência, já estão atuando junto com o tribunal e estão dispostos também a ajudar esses promotores e juízes no dia da eleição a dar mais efetividade ao combate e às ações da Justiça Eleitoral. Então, o remanejamento foi difícil, ainda está difícil, mas a gente acredita que com o esforço dos juízes e promotores e apoio das forças policiais, vai dar tudo certo no dia da eleição. Bom, para finalizar, quem é que está obrigado, quem é que está desobrigado de votar? Olha, aqueles eleitores que têm 16 anos, né, eles que já tiraram o título, eles não são obrigados a votar, mas lembrando que se não votarem, eles vão ter que pagar a multa. Aqueles eleitores que vão completar 18 anos até o dia da eleição, dia 7 de outubro, eles são obrigados a votar. Os eleitores com mais de 70 anos, eles também não precisam votar, né, não precisam comparecer, mas também, nesse caso, não precisa justificar a ausência, apenas não vai. Mas os menores que já estão habilitados, eles precisam sim justificar a sua ausência. Ok, nosso muito obrigado a Flávia Gomes de Barros, assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta conversando com o jornalista Enio Lins, que é o secretário estadual de comunicação.